Estou ao vivo. Esperar alguém chegar. Tem como ver quem tá online? Vendo a live? Tem. Já vou adiantando enquanto o pessoal vai entrando. Boa tarde para todo mundo. E aguardando um pouquinho, né? Para as pessoas entrarem. O som tá chegando legal para quem já chegou aí? Cadê? Tá, se tiver com eco, qualquer coisa, é só falar. Se tiver tremendo muito, certo? Esperar só uns 2 minutinhos, né, para normalizar e a gente começa com as apresentações. É... Pra quem tá chegando, tudo certinho? Valeu. Pra quem tá chegando agora, daqui a. Estou esperando um pouquinho para as pessoas chegarem, pra gente começar com a nossa live aqui do Get. Deixa eu ver. Só mais um minutinho aí e a gente começa. Eu ainda não recebi a notificação aqui. Ainda não? Não. Beleza. Só, só mais um minutinho. Beleza. Vou, vou começando a live então agora. Como está no título, o tema sobre a live de hoje vai ser sobre poluição atmosférica e outros tipos de poluição. Como que esse período de quarentena, que tá todo mundo em casa, esperamos que vocês estejam em casa, como que isso tem influenciado na concentração de poluentes e outros tipos, na concentração de poluentes principalmente. Aí eu vou bater um bate-papo aqui com vocês. Mas em primeiro lugar, já que o tema está apresentado, vou mostrar algumas imagens também. Aqui tem a televisão com algumas imagens que eu vou apresentar ao longo da live. Primeiro ponto para a gente começar, eu gostaria, antes de a gente começar de fato com o tema, bater um bate-papo sobre primeiramente o que é poluição. Poluição é qualquer forma de degradação de origem antrópica que influencia de forma química ou física o meio ambiente onde a gente vive. É uma definição bem parecida que está no dicionário, que é adotado pelos órgãos estaduais e federais. Aí existem milhares de formas de poluição. Esgoto jogado a céu aberto, degradação do solo, uso intensivo de agrotóxicos que degrada a área. Poluição a gente vê a rodo. Tem poluição sonora também, que é outra coisa que nesse período de quarentena tem melhorado bastante, principalmente para quem mora nas grandes cidades tem sentido muito isso. Outra coisa que também é importante para a gente frisar é de que forma que nós monitoramos essa poluição. Existem órgãos federais, estaduais e municipais para fazer esse monitoramento, como a CETESB no estado de São Paulo, o INEA aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem um post até no nosso Instagram que tem mais detalhezinho, depois dá uma checada lá, que tá bem bacana. Deixa eu aqui pegar minha colinha para ver qual é o próximo passo. Então, agora vamos começar de fato com o tema. Cadê aqui? Começar com o tema onde eu vou apresentar primeiro as principais poluições atmosféricas. Antes de a gente começar a comparar e ver como que essa quarentena está influenciando. Os principais gases de poluição atmosférica que nós temos são... O mais famoso de todos é o CO2, o dióxido de carbono, né? Que é relacionado com efeito estufa, aquecimento global,
tudo isso. A principal fonte deles são fontes veiculares e de queimas, em geral. Outras poluições importantes de a gente revisar são dos materiais particulados. O que são materiais particulados? São materiais sólidos ou líquidos que se encontram em suspensão pelo ar. Eles podem ter diversas origens: queima de biomassa, origem industrial, queima de combustíveis, várias formas. Aí temos basicamente dois tipos de materiais particulados que é importante a gente ressaltar. O MP, material particulado, né? De 10 micro... como que é? Micro centímetro? Não, é... Como unidade de medida? Micrometro. E o de 2,5, que são materiais particulares inaláveis e material particulado inalável fino. Eles são responsáveis também por diversas doenças no sistema respiratório, porque eles vão se acumulando, e vários outros danos ambientais relacionados a aquecimento, refração da... Opa, desculpa, balancei o braço. Ou refração da luz. Basicamente é isso que a gente tem que saber sobre eles. Outro poluente atmosférico que é bem comum de ser encontrado é o SO2, que é muito relacionado à chuva ácida também. Tem a origem de basicamente queima de combustíveis que tenham o enxofre em sua composição, como a gente pode ver nos postos de gasolina, que tem lá a marcazinha, né, S10. E encerrando o SO2, o próximo poluente que nós temos é o NOx, são o NOx, os poluentes atmosféricos nitrogenados, né? E eles são também... Espera aí, deixa eu retomar aqui, deu uma travadinha. Eles também estão relacionados, também tem potencial de aquecimento, relacionado também ao efeito estufa, mas eles também têm vários outros danos que podem fazer à nossa saúde, ao meio ambiente. Inclusive, o NO2, que é a transformação dos NOx na presença de luz solar, ele está muito relacionado com a formação de ozônio na troposfera, que por mais que a gente tenha uma visão boa sobre o ozônio relacionado à proteção de raios ultravioletas, quando o ozônio se encontra na troposfera, ele tem um potencial reativo muito grande, podendo causar muitos danos, gerar outros poluentes secundários. Um outro conceito que eu esqueci de introduzir anteriormente é de poluente primário e secundário. Poluentes primários são aqueles que saem direto da fonte, e secundários são aqueles de origem através de uma outra reação. No caso, o ozônio, que é proveniente do NO2, seria um poluente secundário. Basicamente... e o último poluente que eu gostaria de só dar uma ênfase maior é o monóxido de carbono, ou simplesmente o CO, que é gerado pela queima incompleta de combustível. Geralmente é aquele que dá aquela Geralmente ele também está relacionado com aquela fuligenzinha que fica na panela quando o fogão está queimando direito. Junto com aquela fuligenzinha também se gera o CO. Agora, deixa eu checar aqui, né? Tem outras coisas que eu estou deixando passar que eu vou frisar mais pra frente. É tudo pensado. Deixa eu seguir aqui o roteirozinho para não perder muito tempo. Agora vamos começar com a comparação e as notícias que vêm circulando sobre diminuição de poluentes e ao redor de todo mundo. Primeiro, antes na verdade de começar com isso, eu vou mostrar, só pra gente ter uma noção de como que esses poluentes fazem mal para nossa saúde. Eu vou botar uma imagenzinha aqui da OMS, em união com a Agência Europeia de Saúde. Aqui, tia. Quer dizer, aqui, produção. Vou botar uma imagem aqui
para a gente entender como que os poluentes atmosféricos conseguem ter um dano nocivo à nossa saúde. Aqui tem alguns poluentes, o NO2, o SO2, o material particulado e o ozônio, que é o O3. E as formas que eles prejudicam e atingem nossos órgãos. Eu selecionei uma listinha aqui de doenças, deixa eu focar aqui na imagem, só para a gente ter uma noção das doenças que podem ser agravadas. Bronquite asmática, asma, agravamento do câncer de pulmão, rinite alérgica, sarampo, doenças pulmonares de obstrutiva crônica, pneumonias, podem influenciar também na geração de AVC e principalmente o ozônio no mal de Parkinson. Ou seja, de várias formas, esses poluentes atmosféricos influenciam na nossa saúde. Por isso que é importante sempre ficar frisando isso, que há necessidade de haver um monitoramento, de ter um monitoramento constante, de cada vez mais tentar reduzir esses índices. E agora sim, a gente vai passar para... Deixa eu botar isso aqui. Para as comparações e ver como que o mundo tem vivido com a diminuição dos carros nas ruas, das pessoas, de certa forma do consumo. Então vamos lá. Tem como fechar essa imagem? Aqui. Primeiro, vamos botar na China, que foi o primeiro. Vamos começar pela China, né? Que foi o país que começou toda essa pandemia, começou por lá, né? Então também vamos começar por lá. Antes de frisar todas as imagens que eu vou mostrar agora, eu peguei o gás que está sendo mostrado nas imagens, o poluente, é o NO2, porque por ele ser um poluente de vida curta, eu vou explicar isso mais pra frente, eu estou deixando isso passar de propósito, por ser um poluente de vida curta, ele dá pra ver mais facilmente a diferença entre um pico e outro. O que não daria para ver, por exemplo, com o CO2, que tem um período de vida de, se não me engano, consegue passar às vezes até de mais de 10 anos na atmosfera. Aquele mesmo molécula de CO2 sem reagir com nada. Já o NO2 é uma molécula que dá para ver mais facilmente, porque em menos de um dia, um período de um dia mais ou menos, ele já reage, já se transforma em outra coisa. Então, mudanças drásticas ele é mais fácil de observar. Aqui, como podemos ver, aqui tem a imagem da China no período de janeiro, que foi quando estava no pico da pandemia lá na China, né? Da epidemia na China. E depois foram tomadas em fevereiro já as medidas de isolamento social, já foi caindo. Cadê? Deixa eu ver aqui. E houve uma diminuição significativa da densidade de NO2 por micromol, né? E agora, só mudando de imagem, vamos ver a Itália. Cadê? Põe no videozinho. Aí tem um videozinho que também foi tirado. Pode dar play. Que aqui a gente consegue ver ao longo do tempo como que vai mudando. Também é o NO2 e como que vai diminuindo através do tempo. Olha como já ficou mais claro, já diminuiu a densidade. Pode tirar, tira. Agora é só propaganda. Antes de dar continuidade, vou dar responder a pergunta do Pedro. Se os NOx possuem alguma cor e conseguimos notar eles no dia a dia. Eles não possuem nenhuma cor, eles são inodoros e não dá pra ver, eles são incolores também. Por isso que eles são por isso que é assustador. A maior parte desses poluentes, você não nota eles, como no caso do CO, que muitas pessoas morrem sufocadas em garagens pela combustão incompleta de motores e carburadores de carro, e nós não conseguimos ver esse gás. Quando vê, já está fazendo mal,
e outros danos à saúde. Agora, até se adiantou a produção. Aqui tem a outra imagem da Itália, agora sem ser em vídeo, né? Uma imagem só da Itália que a gente consegue ver mais claramente a diferença da densidade. Infelizmente aqui não tem uma legenda, não conseguimos contar com uma legendazinha pra gente ter uma noção de quantos mols e coisa e tal. Ah, e também é importante de falar de onde vêm essas fontes, né? Todas essas imagens foram tiradas do banco de dados da NASA, então elas têm uma confiabilidade muito bacana. E agora a gente vai partir pro nosso país. Cadê? Primeiro, antes de mostrar a imagem de São Paulo, põe aqui na tabelinha a qualidade do ar de São Paulo. Aqui. Eu fiz um levante de dados aqui para a gente ter uma noção de como que esses poluentes, quanto que foi a redução desses poluentes durante esse período de quarentena. Nós temos aqui a tabela, tem comparando as médias do anual de 2018 e um dia qualquer que eu peguei os dados pela CETESB dos índices naquele dia específico desses parâmetros. Eu separei 3 lugares movimentados na cidade de São Paulo, porque a rede de monitoramento de São Paulo é uma das mais extensas. E se eu fosse pegar de tudo, teria uma tabela que nem eu saberia por onde começar. Aí podemos ver redução do material particulado 10 aqui em 2018 no Marginal Tietê de 31 para 21, no Grajaú de 40 para 20 e de 30 a 21. Isso dá claramente por conta da redução de atividades industriais como um todo. Mas apesar disso, esse número não é tão significativo assim. Se você for analisar, fazer o levante histórico, você vê que esse número não é tão significativo assim de redução. Mas é uma redução que pode ver que foi em todas as regiões. E também na queima de combustíveis veiculares e coisa e tal. Já o MP 2,5, o material particulado de 2,5, a redução foi bem menor. Em Congonha foi até um maior. É meio irrelevante ver isso. Mas a gente tem que frisar de novo que esses materiais eles são de vida longa na atmosfera. Então não é de um dia para o outro que os índices mudam. Então não é uma coisa que a gente vai sentir nessa quarentena, uma mudança muito significativa. A mesma coisa com SO2. Pode ver que a mudança é nenhuma, não há mudança. Já agora como eu disse, os NOx são os óxidos de nitrogênio, né? Eles sim que tem um tempo de vida curto na atmosfera, a gente consegue ver mais claramente a diferença nos níveis. No caso aqui no dia, por algum motivo, não teve o dado do NO, então eu não consegui do NO, mas do NO2 dá para ver claramente. Onde temos uma redução de 57 microgramas para 21, de 27 no Grajaú para 8 e de 27 em 2018 em Congonhas para 18. Ou seja, são números muito mais significativos. Porque a principal, eu acho que eu não falei isso anteriormente, foi até uma falha minha. A principal fonte principalmente do NO2 é da combustão de veículos, de automóveis. Ou seja, isso indica claramente a diminuição dos tráfegos nas ruas. Que, diga de passagem, é bom que haja essa redução, que afinal de contas significa que o povo está. Algumas pessoas estão realmente respeitando o período de quarentena pra gente vencer esse vírus. Agora, trocar de imagem aqui. Aqui é a imagem. Aqui. Corona, São Paulo. Opa! Falhas técnicas. Espera só um segundinho. É só aqui embaixo. Aqui onde? Na pasta. Aqui. Corona, São Paulo. Aí agora eu vou mostrar uma mesma imagem, aquela que a gente viu da Itália e da China, só que agora aqui no nosso Brasil.
Essa imagem, eu falei que todas eram da NASA, essa aqui não é, essa aqui é do INPE. Aqui. Temos em cima é antes, no período de janeiro, e aqui é em abril. É abril ou março? É abril, tenho quase certeza que é abril, se não me falha a memória. Aqui é São Paulo, região de São Paulo, metropolitano de São Paulo, né? Podemos ver uma redução extremamente visível, né? Inclusive, aqui é o Rio de Janeiro, né? Também temos uma mudança muito clara. Então, se eu tenho. Infelizmente, essas visões por imagem de satélite comparativa, eu não encontrei do Rio de Janeiro. Eu estou respondendo a pergunta da Sávia Gama. Eu não encontrei do Rio de Janeiro, assim claramente dito. Principalmente porque os órgãos de monitoramento são muito mais atuantes, principalmente a qualidade do ar, em São Paulo. Eles têm uma rede de monitoramento muito mais ampla do que a gente possui no estado do Rio de Janeiro. Mas tem isso daqui que tem uma rebarbazinha do Rio de Janeiro que dá pra gente ter uma noção. E mais pra frente eu vou mostrar também, falar um pouco da poluição das águas, que foi até um assunto que me chamou a atenção ontem no jornal, que tem um vídeo circulando sobre a Baía de Guanabara, está mais limpa e tal. Enfim, vou falar isso daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou mostrar mais uma imagem. Tira aqui, bota essa daqui. São Paulo antes e depois. É claro que eu também não vou ficar falando que essa imagem de baixo foi simplesmente por conta da diminuição. Mas, olha aqui, primeiro deixa eu mostrar a imagem, né? Temos o céu de São Paulo no período antes da quarentena, uma foto. Infelizmente eu não consegui achar o ano da foto. E uma nesse período de quarentena. Essa aqui foi tirada em abril. Como que a gente pode ver como que o céu está mais limpo, de certa forma? Mas só uma atenção para a gente não também criar um sensacionalismo em cima dessas imagens. Obviamente, o céu de São Paulo não fica assim 24 horas por dia. Tem períodos, movimentações atmosféricas, períodos no ano, horário, onde a poluição fica mais concentrada. Dessa forma, fica mais visível. Por exemplo, períodos de inverno, no amanhecer do dia, onde tem o fenômeno de inversão térmica, os poluentes ficam concentrados. Inclusive, isso que a gente pode ver essa imagem aqui é até de um fenômeno que a gente conhece chamado smog, que nada mais é do que uma inversão térmica que traz poluentes junto com uma certa neblina, onde ele fica visível e há uma concentração de poluentes nessa camada limite. Mas enfim, mas de qualquer jeito, como a gente pode ver nos gráficos, houve sim uma redução, porém a gente tem que estar sempre prestando atenção para não cair em qualquer sensacionalismo, achar que o mundo tem que viver em isolamento social para o meio ambiente se recuperar. Não é assim que funciona. Eu vou explicar mais pra frente como que como muita coisa, a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente. E antes de a gente mudar de tema, passar para as águas, só também fazer um adentro que é interessante a gente também observar que muitos animais, não sei se as pessoas que estão vendo a live viram, muitos animais, principalmente da Europa, foram encontrados em centros urbanos por conta da diminuição das atividades, né, nos centros urbanos. Então os animais se sentiram mais à vontade para entrar. É curioso isso, pelo fato que você vê como que a gente influencia o meio à nossa volta. Abre os olhos pra gente ver como que o ser humano tem um papel ativo no meio ambiente como um todo, né? E de forma geral, por mais que a gente tenha a sensação também que essa quarentena, esse período tem feito bem para os animais, só levantar uma reportagem que eu vi que é muito triste, que o número de caças ilegais, principalmente na África, naquela região, mais que dobrou por conta dessa pandemia, porque os serviços de monitoramento,
de fauna, flora, de segurança de florestas e da biodiversidade tem cessado ou reduzido as atividades com isolamento social, ou de governos que não põem isso como prioridade, serviços essenciais. E tem aumentado muito essas caças ilegais, que é uma, de certa forma, uma tristeza, mas que acontece. Agora, pra gente dar continuidade, né? Vou mostrar agora a reportagem que eu vi ontem, inclusive, que é de um vídeo que está circulando da Baía de Guanabara, sobre como que as águas têm. Também tem. Aqui, Baía de Guanabara, primeiro. Diferença das águas. Aqui tem a imagem. Opa, deixa. Pera aí que meu pulso. Tem que torcer o pulso para mostrar. Aqui é a imagem dela antes. Pra quem mora no Rio, coisa e tal, provavelmente já viu. E já sentiu o cheiro, não é nem um pouco agradável. E aqui tem. Essa imagem até que não foi tão boa para representativa, mas podemos ver, por exemplo, uma tartaruga, a volta da retomada dos animais na Baía de Guanabara. Inclusive tem vários outros. Peguei só a tartaruga porque achei essa foto bonitinha. Mas tem vários outros peixes que não são encontrados antes na Baía de Guanabara e apareceram. Mas eu volto a dizer, o buraco é mais embaixo do que isso. E aguardem um pouco aí. Primeiro eu só vou mostrar uma imagem da enseada de Botafogo. Enseada de Botafogo, cadê? Aqui temos duas imagens. Essa é a imagem da enseada de Botafogo naturalmente, onde tem muita poluição por conta das embarcações, atividade petroleira, saco plástico e muito mais coisas. E essa foi retirada um vídeo que está correndo anônimo por aí, pelas redes sociais, que é da Baía de Guanabara. Baía de Guanabara não, me desculpe. Da enseada de Botafogo durante esse período. Eu só gostaria. Deixa eu só me organizar aqui. Pensar se eu já falo disso agora, espero mais um pouco. Vou falar disso agora. O que acontece? Sim, há uma diminuição dos sacos plásticos, da poluição que os banhistas, se bem que a enseada do Botafogo nem banhista tinha por conta dessa tristeza que a gente está vendo. Mas, de fato, houve diminuição da poluição das atividades petroleiras, houve a diminuição das embarcações, das fontes de poluição, houve sim uma diminuição. Porém, essa diferença que a gente está vendo nessas duas fotos, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque ela é muito fácil de nos enganar. Porque o esgoto, por exemplo, o esgoto é uma poluição que continua chegando nessas duas regiões, tanto na Enseada quanto na Baía de Guanabara. E aí vocês me perguntam, por que a água tá assim, então, por que tem essa visão tão gritante na visibilidade da água, na transparência da água? Tem dois fenômenos que estão atuando para isso acontecer, que acontecem todo ano, que é natural, que eu anotei aqui o nome, que se chama o ciclo das marés, que acontece geralmente no outono, e é onde é a redução e a troca das águas, uma recirculação das águas com o oceano, que causa uma limpeza visual que a gente consegue, ela fica mais transparente. Isso é natural, acontece todo ano, só que acaba que a gente não dá tanta importância porque é um período curto. Ainda mais agora que a gente teve uma diminuição também nos índices pluviométricos, está chovendo um pouco menos, que facilita essa troca de água das marés, que acaba limpando a água assim. Inclusive, foi feito, aí não sou nem eu que estou falando, o João Gama. Quem fez esse levantamento de dados foi o INEA e professores e pesquisadores da UFRJ, que fizeram testes de balneabilidade, colheram amostras da Enseada de Botafogo, no caso, onde constatou que ela continua imprópria para se banhar, ou seja, os critérios, parâmetros de coliformes fecais, de outros poluentes, surfactantes, estão muito acima do limite previsto por lei
pelo CONAMA, o que ainda mostra que a água, apesar de estar mais transparente, mais translúcida, ela continua extremamente poluída. Então é pra gente tomar cuidado quando a gente vê uma imagem dessa, pra gente não achar que tá mil maravilhas. O meio ambiente, agora só pra gente refletir um pouco, o meio ambiente não são mudanças pontuais que vão transformar o meio ambiente como um todo. São trabalhos de anos e anos e anos e anos pra gente conseguir ter uma diferença significativa no meio ambiente. Agora a gente vai voltar para a atmosfera. Pode fechar a imagem aí. Eu acho que eu não vou mostrar mais nenhuma imagem. Deixa eu só checar aqui. Agora vamos voltar para a atmosfera. O que eu estava aguardando aqui para a gente falar. Por mais que os índices dos poluentes que a gente pode ver reduziu, como o NO2 e coisa e tal, que são poluentes de vida curta. E como a gente vê, o NO2 também ele influencia na formação do ozônio, né? Mas esses poluentes de vida curta, que, por exemplo, os nitrogênios oxigenados, é isso? E o SO2, até mesmo o ozônio, o ozônio é de tempo médio, ele dura mais ou menos um ano. São poluentes de vida curta, eles são bem pontuais, causam danos para a nossa saúde, sim. É importante que haja redução deles, sim, de forma constante, não só nesse período de quarentena. Porém, existem outros poluentes que continuam na atmosfera e que continuam se aglomerando. Por exemplo, esse ano, eu não sei se vocês estão acompanhando, teve o maior pico de CO2 já registrado na história na aglomeração atmosférica. Picos absurdos de CO2. Que é algo muito preocupante. Eu não tô querendo. Aqui eu não vou levantar a bandeira de aquecimento global e coisa e tal. Mas isso não é o natural. Dá pra ver claramente. Fora do CO2, outros gases como metano tem picos absurdos na atmosfera. Que são gases causadores de efeito estufa como um todo, né? E não me leve a mal, existem outros problemas que esses gases causam, além da saúde humana, como para o meio ambiente como um todo. Os CF6 também, que apesar de ter havido uma boa redução, com toda aquela campanha de redução de CF6, ainda, a presença deles na atmosfera ainda é muito significativa. E aqui só um dado que eu peguei que eu achei interessante, que a redução prevista de CO2 desse ano, que foi feita por análise, pesquisas, é de 5% a redução nesse ano. Para vocês terem noção, para a gente ter uma redução significativa para alguns países atingirem um nível aceitável de CO2 que foram acordados nas reuniões intergovernamentais e coisa e tal, é que tivesse 7,6% de redução a cada ano num período de 10 anos para alguns desses países conseguirem atingir um nível aceitável. Ou seja, não é os 5% de redução que está previsto para acontecer esse ano que vai mudar. Que vai acabar com todos os problemas, que a gente pode poluir tudo de novo, que o meio ambiente já se recuperou. Infelizmente, o meio ambiente é muito mais frágil e demora a se reconstituir do que a gente gostaria que fosse. Por isso que é importante a gente continuar com ações para a redução desses gases, para a gente sempre prestar atenção nisso e mudar nosso tipo de pensamento. Aí deixa eu pegar aqui no meu roteirozinho. Então, antes para abrir para pergunta, pra gente só para dar uma encerrada aqui. E um outro aspecto importante para a gente ver, porque a gente tem que sempre separar duas coisas, os dois conceitos principais, de mudança climática e de qualidade do ar. Por quê? Mudanças climáticas são coisas que demoram 10, 30,
20, 30 anos para a gente ver uma diferença significativa. Já a qualidade do ar a gente consegue ver com picos mais acentuados. Dá pra gente ver mais facilmente mudança de qualidade do ar, como a gente viu nas cidades de São Paulo, na Itália, na China, nas imagens todas que eu mostrei. Que é muito bom para a nossa população. Inclusive, um dado importante que que as pessoas têm analisado, pesquisadores, médicos, é que poluentes somente material particulado, eles ajudam na transmissão de vírus e bactérias. Então a redução desses vírus é até interessante que haja. Porque como funciona? Essas partículas, o material particulado, né, que são mais grossinhos, elas conseguem transportar essas gotículas, o vírus, por mais tempo. O tempo de permanência dele na atmosfera se torna maior. Por isso que é interessante também haver essa redução. E agora voltando para mudanças climáticas e qualidade do ar. E mudanças climáticas são coisas que, para você mudar um clima de uma região, são coisas de anos e anos a fio para a gente já ver uma mudança significativa. Por isso que é importante a gente ter isso em vista. Agora deixa eu ver quanto tempo já tem. Só pra gente encerrar aqui a discussão, antes de abrir para as perguntas, agora um posicionamento muito mais pessoal meu do que de pesquisa ou qualquer outra coisa, que é de estipular como que toda essa situação que nós estamos vivendo, de isolamento social, de vírus, de quarentena, porque por bem ou por mal, a gente tem que mudar questões de a visão que nós temos com a saúde, que nós temos em relação à economia, por conta da crise econômica que isso está gerando, e principalmente a visão que temos com o meio ambiente. Principalmente que uma coisa que é sempre bom evidenciar, que infelizmente a gente perde isso de vista, é a relação entre meio ambiente e saúde, que é uma coisa que é atrelada à outra. Do saneamento básico com a saúde, da manutenção de uma boa qualidade do ar com a saúde, principalmente essa doença, quando é respiratória, a gente sente cidades que têm um índice de poluição mais alto, que as pessoas sentem mais, doenças como asma são mais prejudiciais, enfim. De certa forma, eu vejo que do mesmo jeito que isso está abrindo a visão para a gente repensar o jeito que a gente vê os hospitais, a saúde pública, como que nós estamos preparados para ter esse tipo de pandemia, isso também tem que abrir uma porta para a gente pensar um pouco no meio ambiente, nas formas que nós podemos conter poluições para, de forma geral, ajudar na saúde da população. E pegar essas pequenas mudanças que tiveram, mesmo que a gente veja que não são muito significativas de forma geral, mas que são mudanças que simbolizam uma coisa boa, pegar elas e tentar transformar em algo mais. Importância de uma rede de monitoramento também, para a gente poder ter acesso a esses dados. Enfim, é só uma visão, um pensamento para a gente refletir. É um espaço para refletir, é um momento de reflexão. Agora eu vou abrir para as perguntas. Já vi que tem 2 perguntas aqui. Vou tentar responder em ordem. Deixa eu segurar aqui. Espera aí que a televisão deu um errinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só beber um copo d'água aqui, um golinho d'água. Aqui, primeira pergunta. Pergunta do Pedro. A qualidade do ar de algum lugar pode agravar os casos de corona? Como eu estava falando mais cedo, um pouquinho agora, sim, pode agravar por 2 motivos. Agora eu vou tentar ser mais sucinto. Por 2 motivos. Primeiro, como eu disse, materiais particulados, algum tipo de poluente, eles ajudam na transmissão do coronavírus, por conta que o vírus
se atrela, igual se atrela nas gotículas, nos perdigotos, quando a gente fala, e também se atrela nesses poluentes e que ajuda ao espalhamento desse corona. É claro que isso eu estou falando, não há pesquisas suficientes para afirmar isso, porém tudo indica que sim ajuda na transmissão do coronavírus. E outro caso é que o coronavírus influencia principalmente o sistema respiratório. Principalmente um dos principais sintomas é a falta de ar, o cansaço. Dessa forma, esses poluentes que influenciam diretamente com a qualidade que nós respiramos, pessoas que têm asma, sofrem bronquite, rinite, sofrem com esses poluentes, o que, quando juntos os dois pode causar uma coisa até mortal para algumas pessoas, que pode aumentar o índice de mortalidade e o mal-estar de forma geral da população. Por isso que é sempre importante a gente tentar reduzir esses índices de poluição atmosférica. Agora a próxima pergunta de Luísa. A quarentena está sendo útil então para reduzir os gases poluentes. Isso pode significar que indiretamente tem cooperado no tratamento dos sintomas do Covid-19, como falta de ar, cansaço, etc. Sim, tem ajudado. Como a gente pode ver, há uma redução desses poluentes que ajudam na transmissão e prejudicam a nossa saúde respiratória. Então, sim, eu pessoalmente acredito que ajuda muito. Um outro dado interessante é que eu vi, isso aí eu não vou. Me desculpe, estão me ligando, deixa eu recusar. Isso eu vi, mas não foi de nenhuma fonte confiável, então eu vou falar agora só por alto mesmo. Que muitas pessoas estão parando de fumar, aparentemente também por conta do corona. Estão aproveitando a deixa, né? Que para cuidar mais do pulmão. As pessoas estão mais preocupadas agora com essa questão de respiração, ter uma saúde pulmonar mais saudável, né? Que é interessante também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra cima que eu perdi. Eu acho que todas foram respondidas aqui, né? Olha, de conteúdo pra falar, eu acho que eu já expus tudo que eu tinha separado aqui pra falar. Alguém tem mais alguma dúvida? Queira conversar, passar alguma ideia? Queira discutir, dar um posicionamento pessoal? Sinta-se à vontade. Eu vou ficar aqui pelo menos por mais uns 5 minutinhos. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, tô aqui à escuta. No caso, na leitura, né? E também pra não ficar morto, né? Deixa eu ver se eu não anotei mais uma coisa aqui interessante que a gente acaba esquecendo, né? Que a gente vai falando e... Deixa eu só pegar aqui minha folha. Jesus. Que a gente acaba esquecendo, né? Que eu separei minha colinha aqui, olha. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar mesmo. Dos poluentes, os formas. Ah, dicas de descarte de lixo. Agora a Luísa chegou em um outro tema interessante, que é como que se dá o descarte de lixo durante essa quarentena, né? Porque como a gente viu, pode estar o lixo contaminado também com vírus, porque ele tem um termo de resiliência nos materiais grande até. Aí, o que é recomendado, o que foi recomendado às empresas de coleta de lixo e coisa e tal, é haver somente a população em geral. Na verdade, primeiro vamos dar dica para a população. Pessoas que estão infectadas ou que estão com suspeita de coronavírus, é importante que se separe esse lixo, que haja na coleta, seja uma coleta diferenciada e onde esse lixo seja classificado, seja levado, destinado para um lugar diferente. Se eu não me engano, é que eu não pesquisei sobre isso. Aí eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, os rejeitos das pessoas que estão contaminadas, esse lixo é classificado ele está entrando na classificação de classe 1,
que são perigosos, são rejeitos perigosos e coisa e tal. Eu não sei, eu tô falando mais por achismo meu do que por qualquer outra coisa. Qualquer coisa, eu vou deixar meu esclarecimento mais tarde, vou dar uma pesquisada e deixar mais tarde, só para resolver isso. Mas de forma geral, e tem que se haver cuidado, mais cuidado. Agora eu vou dar um exemplo pessoal que eu estava aqui observando, que, diga de passagem, é um problema, eu acho que da cidade como um todo, né? Que os funcionários das coletas de lixo e tal, não são equipados ou escolhem não utilizar os EPIs, equipamento de proteção individual, durante as coletas. E agora mais do que nunca é necessário. Fora as mil outras doenças que podem acontecer, cortes, etc., ainda tem mais esse vírus que pode facilitar o contágio. Por isso é importante a utilização dos EPIs também. Eu espero poder te ter respondido a pergunta. Aquilo que eu não sei eu vou esclarecer mais tarde, vou deixar no stories, alguma coisa. Obrigado pela participação. Aqui, tem mais perguntas. Perguntas de Zé Kelmer. João, você acha importante ter rede de monitoramento nos municípios? Acho não só importante, como fundamental ter uma rede de monitoramento. Primeiro, a partir do momento que você tem noção dos dados, dos índices, da qualidade do ar, você consegue atrelar duas coisas. A fonte de possíveis doenças ou agravamentos, conseguimos atrelar os dois casos, conseguimos ter medidas de controle, podemos analisar quais são as regiões que possuem maior índice de poluição, onde a população está em mais zona de risco. Ou seja, é fundamental ter rede de monitoramento para a gente ter noção. Informação nunca é demais. É sempre importante a gente estar sempre bem informado, ter noção dos índices, para a gente ter uma medida de controle, poder ter a tomada de decisão em cima desses poluentes. E também para a gente ver, principalmente, se está dentro das leis. Opa, peraí que a língua já está seca de novo. Legislação vigente. Então eu acho fundamental ter rede de monitoramento nos municípios, até em cidade pequena, cidade grande. Hoje, infelizmente, o que a gente vê que só cidades como São Paulo, algumas regiões do Rio de Janeiro, possuem esse monitoramento expressivo. Que a gente lute para mudar isso. Espero ter respondido a pergunta. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu tento responder mais tarde. Depois eu vou disponibilizar o vídeo, é só escrever lá que eu vou tentar responder. Mais uma pergunta aqui. Você tem informações de que tipo do Rodrigo Zimbrão? Você tem informações de que tipo de pesquisa está sendo feita? Ou se é que está sendo a respeito dessa relação poluente-coronavírus? Eu tenho pouca informação, eu tenho mais do que eu pesquisei, né? A respeito disso. Tem as faculdades que eu vi que estão pesquisando isso, principalmente a faculdade de Cambridge, na Inglaterra. Já tem uns artigos bacanas sobre isso. O FMG também fez uma nota, não foi um artigo científico no final, mas foi uma nota mostrando a possibilidade de um professor. Não vou lembrar o nome, me desculpe, depois eu vou tentar pegar o nome do professor que fez essa nota da FMG. Que fez. Mas mas de qualquer jeito, eu acredito que tenham sendo feito mais, eu espero que tenham feito mais pesquisas. Um problema que dentro do Brasil nós temos é limitação por conta de não haver dados de monitoramento prévios, anteriores. Aí volta na pergunta de Gisele, né, do monitoramento. Muitas faculdades, universidades, centros de pesquisa não tem material para poder trabalhar, comparar questão de poluente, porque sempre tem que ter uma noção do antes, do depois, coletar, ter equipamento necessário para fazer essa coleta. Por isso que eu acho que nós, principalmente aqui no Brasil, a gente fica muito limitado em relação a esse tipo de pesquisa. Mas eu acredito que está sendo feito mais, principalmente lá fora. Cambridge eu tenho certeza que está feito, já tem os 2 artigos publicados a respeito.
Então, está sendo feita e espero que estejam sendo feitas mais para a gente ter uma noção melhor de como funciona esse vírus, a sua propagação e mais coisas. É, acho que está respondido. Qualquer coisa, volto a dizer, deixa nos comentários. Mais alguma pergunta que eu deixei passar? Espero que tenha respondido. Nós temos ainda mais 10 minutinhos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estou aqui na espera. Qualquer coisa. Aí deixa eu tirar aqui da televisão. Ah, importante, gente, eu esqueci de falar, me desculpem. Eu estou aqui palestrando, no caso hoje, fazendo essa live em nome como membro do Get ESA. E nós somos um grupo de educação tutorial, desenvolvemos vários trabalhos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. E nós fazemos trabalhos fantásticos de... Opa, esqueci o nome. Por exemplo, oficina de compostagem, tivemos uma oficina de xadrez há pouco tempo agora. Tivemos uma live fenomenal, depois cheque aqui no nosso Instagram, com o Pedro e a Isabela. E pra vocês não ficarem com saudade de nós e quiserem acompanhar nossos trabalhos, que eu garanto pra vocês, é muito interessante e é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Teremos uma... Não vou abrir spoiler, que a gente vai divulgar isso um pouquinho mais pra frente, mas teremos uma outra live semana que vem. Olha, tá muito boa, com os dois nossos membros, Vitor Hugo e Tanaka. Só digo que, olha, vai ser muito bacana. E nós teremos na semana do dia 5, que tradicionalmente a gente faz um evento que, infelizmente, por conta do isolamento social e coisa e tal, nós não poderemos fazer o nosso evento, porém faremos um evento online através do Instagram, com direito a palestras, vídeos e muito conteúdo sobre diversas áreas no meio ambiente, toda semana do dia 5. E mais tarde a gente vai postar aqui com mais clareza, com mais detalhes. Então não deixa lá, segue a nossa página, acompanha o nosso trabalho, que a gente tem muita coisa bacana ainda, que a gente vai fazer, que a gente faz. E se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvidas sobre qualquer coisa que envolva o meio ambiente, ou a universidade como um todo, sobre ensino, ou só quer bater um bate-papo, entra no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Se quiser mandar um e-mail também pode mandar. Vai. Só. Não tenha vergonha. Não se acanhe. Fale conosco, nós somos portas abertas. Isso aí, Gisele, é imperdível. Não percam. Agora eu acho que já tá bom, né? Terminar aqui com uns 7 minutinhos de antecedência. Acho que foi algum necessário. Qualquer coisa, só botar nos comentários, que eu vou ir lendo e respondendo. E espero ter tirado todas as dúvidas. Desculpe qualquer engasgo que eu tive. Obrigado muito pela participação de vocês, pelos membros do Get que me auxiliaram, pela minha produção que está aqui do meu lado. Muito obrigado. Até a próxima. Não deixe de acompanhar as próximas lives. E valeu!